Bom, vamos resolver o mesmo problema da seção anterior, o problema de calcular o máximo e o mínimo em uma lista. Assim a gente pode ver o formato que eu descrevi na parte de introdução em um problema relativamente simples. Então eu vou voltar aqui para o PyCharm e vou inclusive copiar aqui o max-min da seção de lista para esse novo pacote recursão que eu criei aqui. Então, relembrando, o meu problema de max-min, o iterativo, eu passo uma lista e eu calculei o max-min de forma iterativa. Só para relembrar, eu vou executar aqui o programa. E aí eu tenho o max-min para uma lista unitária, que realmente tem que me retornar um 1, para o valor 1, 2, que me retorna o valor 2, 1. Aqui eu embaralhei uma lista de 0 a 99, para mostrar que ele retornou os valores também corretos em uma lista embaralhada, de 99 a 0. Vamos alterar então esse problema para uma versão recursiva. Eu vou apagar daqui para baixo. Mas eu vou deixar essa parte aqui de cima porque ela já tem a ver com o formato. Veja lá. Escrever um contrato de alto nível. Então, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Escrever um contrato de alto nível. Esse contrato já existe. Uma função max-min que recebe uma lista e retorna o valor de máximo-min. Tratar exceções no início. Olha aqui. Esse código já está fazendo o tratamento, então eu vou deixar ele aqui também. Aqui começa então a parte do meu estado, ou seja, o conjunto de variáveis que eu preciso manter em memória para eu conseguir calcular o resultado da minha expressão. Inclusive, é o valor de max e min. Eu vou aqui só fazer diferente, eu vou calcular o valor de max e min começando de trás para frente. Então, eu vou começar do último elemento. Para eu conseguir, então, calcular o máximo e o mínimo, eu vou fazer a seguinte abordagem. Eu preciso também saber qual é a posição do último elemento que eu já pesquisei aqui nesse valor de máximo e mínimo. E eu vou chamar isso de cursor, porque eu estou com o meu cursor na última posição, aqui nesse caso. Então, eu vou colocar, inclusive, aqui, olha, o valor de n, que é o tamanho do meu vetor aqui, olha. Então, o meu cursor, em que posição que eu estou? Como o Python começa o índice de 0, o último elemento é o n-1, que é este cara aqui, o último. Mesma coisa que eu colocar o -1. Então, a ideia é a seguinte. Em cada processo de iteração, eu vou pegar esse valor de cursor e vou retirar uma unidade. Então, o meu processo de iteração vai acabar quando eu chegar no último elemento, ou seja, quando esse cursor passar a ter um número negativo. Então, vamos fazer isso. Lá do formato, eu já inicializei o meu estado de max e min value. O cursor eu vou inicializar como parâmetro. E aí eu vou delegar para uma função recursiva. Então, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de max-min-rec de recursão. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um cursor inicialmente. A ideia é que a função max-min, então, o que ela vai fazer? Ela vai retornar o resultado dessa max-min-rec, onde o cursor é o valor que eu tinha comentado, o valor inicial, o valor do último elemento. Bom, então, o que eu vou fazer na minha função? Relembrando dos passos também. Primeiro, eu gosto de colocar a condição de parada. Qual é a condição de parada aqui? Se o meu cursor for menor que 0, significa que eu já procurei todos os meus elementos e, portanto, eu posso retornar o valor de max value e min value encontrados. Então, trato primeiro a condição de parada. Agora, se o valor ainda não for negativo, significa que eu ainda tenho elementos nesse meu vetor.
Então, eu vou pegar o valor corrente daquela lista. Então, eu vou colocar o valor corrente é o valor respectivo ao cursor. E aí eu vou comparar. Se o valor corrente ele for maior que o meu max value, o que eu vou fazer? Eu tenho que atualizar esse valor de máximo para o valor corrente. Da mesma maneira, eu vou atualizar se o valor também for menor que o min value, porque significa que eu tenho um valor menor que o valor que eu já encontrei durante a minha pesquisa. Depois que eu fizer isso, eu tenho que fazer uma chamada para a mesma função, só que fazendo o quê? Pegando o meu cursor e diminuindo de uma unidade para ele pesquisar o elemento à esquerda da minha lista. O PyCharm já está me dando aqui uma dica de um problema que eu tenho nesse código. Eu posso acessar as variáveis do contexto de fora dessa função aqui, isso é chamado closure. Veja que ele não está reclamando quando eu acesso o valor de LST, porque em nenhum momento no corpo dessa função max_min_rec eu estou alterando o valor de LST. Mas, dentro dessa função, eu estou alterando o valor de max e min value, aqui. E o Python pensa que por conta dessa atribuição eu estou criando variáveis locais chamadas max e min value. Mas eu não quero criar uma variável local. Eu quero acessar e atualizar os valores dessas variáveis que não são locais ao escopo dessa função min_max. Para fazer isso no Python 3, para avisar o Python sobre isso, você tem que utilizar o modificador non-local, avisando, olha, max e min value não são variáveis locais. Aqui eu esqueci só de chamar aqui a minha max_min_rec. Então veja que estou chamando a função sempre diminuindo um valor de cursor. De forma que, por maior que seja o valor inicial do meu cursor, ele vai sempre diminuir, até que em algum momento ele vai ser menor que o zero e eu vou retornar o max e min value. Executando essa função aqui, nós temos exatamente o mesmo resultado da função na sua versão iterativa. Mas nós temos que fazer a análise de complexidade em termos de tempo e memória. Então, para o tempo, e aqui eu vou chamar uma função t de n, o que eu tenho para essa função aqui? Veja que no corpo da função eu estou apenas fazendo operações aqui, comparação, retornando valor, acessando elemento de uma lista que tem tempo constante, comparação, tudo tem tempo constante aqui. Então, se sempre tem tempo constante, você pode colocar uma constante qualquer, em geral eu coloco 1 para facilitar. Então, o tempo gasto em função de n vai ser uma constante, mas vai ter esta chamada aqui para t de n-1, ou seja, o tempo gasto vai ser igual a t mais t de n-1. Ou seja, t de n-1, por sua vez, pode ser substituindo utilizando essa mesma expressão aqui. Então, eu tenho, duplicando aqui, t de n-1, utilizando a mesma expressão de cima, é igual a 1 mais t de n-2. Da mesma maneira, o t de n-2 vai ser 1 mais t de n-3. E assim por diante, até que o t seja igual a menos 1. Ou seja, essa expressão aqui, no fim das contas, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes. Então, é a soma de n vezes o 1. Então, vai ser n mais o tempo do menos 1, que é igual a 1. Então, no fim das contas, eu vou ter um tempo que vai ser n mais 1. Como não importa, quando eu tenho constante somando não importa, isso aqui
implica que o meu algoritmo, em termos de tempo de execução, é O de N. Agora cabe a análise em função da memória. E para isso, é interessante saber a peculiaridade que eu tinha mencionado em termos do Python, que ele não possui otimização de pilha. Primeiro, o que é pilha? Para o Python conseguir fazer este cálculo aqui, quando ele faz a chamada recursiva nesse ponto, ele guarda em memória todos esses valores que estão aqui nesse contexto. Então ele acrescenta estes valores aqui e a chamada, inclusive também aqui na linha 37, no que se chama de pilha. A gente vai verificar isso aqui agora. Então eu vou colocar um breakpoint aqui na lista com valor 1, 1, 2 e na de 99 para a gente entender a pilha de recursão. Vou colocar também um breakpoint aqui, olha, quando a função é chamada, quando começa a recursão no max_min_hack. Então, quando eu executo, olha, estou aqui na parte do max_min, eu tenho essa minha chamada para o max_min_hack e eu consigo ver aqui a minha pilha de execução aqui, olha. Quando eu chamei na linha 42, olha, ele colocou na pilha, olha, nesse momento que eu estou no meu módulo principal, eu estou chamando a função max_min. Na linha 42, ele faz uma chamada para a função a max_min hack. Estou parado aqui na linha 39, então eu vou fazer isso. Olha, vou entrar na execução da função F7. Então, veja aqui que ele mantém então a minha chamada na pilha. Olha lá, chamada anterior do módulo para max_min, da max_min para max_min hack. E eu estou na linha 30 de execução. Executo para o 1, então eu vou entrar aqui. Pegar, executar, etc. Tudo com tempo constante. E vou chamar de novo max_min. Então, olha lá, a minha pilha aqui à esquerda vai aumentar novamente. Então, olha, está na linha 37 de execução, F7. Olha lá. Então, eu chamei, coloquei na minha pilha a execução da função que se chama max_min e retorno a execução para a linha 30, porque é o início da nova função. Então, eu executo novamente. Nesse momento, o cursor tem um valor negativo, né, porque eu decrementei a primeira vez que eu chamei a função, decrementei a segunda, estou aqui num valor negativo, e aí eu vou retornar. Esse valor é retornado, então, para a pilha. O que ele vai fazer? Olha, vai desempilhar. Por isso que é uma pilha de execução. Vai desempilhar, retornando o max_min velho. Então, eu vou no F8 aqui, olha. Viu que diminuiu uma unidade aqui da minha pilha. Então, esse retorno que eu recebi da função quando o valor era negativo, ele também vai retornar. Então, de novo, eu vou desempilhar, retornando ali para max_min na linha 39. Eu vou desempilhar isso novamente, retornando também o valor e, finalmente, acabando no módulo. Tá? E assim vai acontecer para o valor de 1, 2 ali, vai acontecer para esta lista e também para a de 99. Então, o que dá para perceber? A cada vez que eu chamo ali a função, eu estou gastando também um valor constante de memória, porque eu tenho que manter todas essas variáveis aqui na memória. O valor de max, min, value, o valor do cursor está sempre na memória e eu coloco aquilo na pilha. Então, M também, ao executar, tem que manter um valor constante em memória, respectivo às suas variáveis locais, e ele vai gastar de memória também M de n-1, porque ele tem que colocar também na memória essa chamada. A análise fica bem parecida com a anterior, né? Poderia a mostração, não demonstração, mas uma mostração. Então, igualzinho com a parte anterior, em termos de memória, isso aqui também vai ser linear. Então, perceba que, diferente da versão iterativa, a memória aqui não ficou constante, ficou linear.
E isso aconteceu também por uma peculiaridade que eu mencionei, que é o fato de o Python não possuir a otimização de recursão de cauda. Eu não vou entrar muito fundo no assunto, mas quando você tem uma chamada assim, recursiva, no final, que eu não estou fazendo nenhuma operação com essa função, eu estou simplesmente chamando esta função, se eu tivesse um interpretador que tem otimização, o que ele ia fazer? Para retornar o valor para esta função aqui, como eu estou só chamando a função anterior, eu não teria a necessidade de manter essa chamada aqui na pilha de execução. Eu poderia tirar essa chamada da pilha de execução e simplesmente retornar a chamada para essa aqui. No Lisp isso acontece. Então, se tivesse otimização de cauda, esse algoritmo, apesar de ser recursivo, também seria constante em memória. Mas como o Python não tem recursão de cauda, acaba sendo linear. Então, assim eu mostrei as peculiaridades, nós resolvemos o problema, fizemos aqui a análise de complexidade e eu mostrei as complexidades que nós vimos durante a aula. Então a gente vai fazer isso durante todas as resoluções desses exercícios recursivos que a gente vai ver durante essa sessão. Até mais!